Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Meu nome é Tanilson Dias dos Santos, eu sou aluno do doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho é um trabalho que a gente realizou em parceria com as professoras Liliana Alcon e Maria Pia Mazzoleni, que são da Universidade Nacional de La Plata. O título desse trabalho é Identifying Subclasses of Halley B1 PG Graphs. Então, vamos lá para a apresentação. Bem, o sumário dessa apresentação basicamente é composto desses 4 capítulos aí, né, dessas 4 sessões. Sessão 1 eu vou dar uma introdução, na sessão 2 eu vou falar sobre as subclasses de grafos Halley B1 EPG, depois vou estar falando mais um pouquinho sobre os concluding remarks, né, as considerações finais, e por último vou apresentar as referências. Bem, sobre representações em grade. Os grafos EPG, ou as representações EPG, foram definidos por Golombek et al. Em 2009. Basicamente, a gente vai ter um grafo G, onde cada vértice desse grafo vai ser representado como um caminho sobre uma grade. Essa grade, a gente pode pensar nela como sendo um plano cartesiano, né? Onde vai passar uma linha entre cada coordenada inteira, tanto horizontal quanto vertical, e a grade que essas linhas vão formar vai ser o hospedeiro da nossa representação, né? Então, na verdade, o grafo G vai ser representado como um modelo de intersecção, de aresta intersecção de caminhos sobre uma grade. De forma mais formal, a gente pode dizer que um grafo EPG ele corresponde a uma função objetiva entre os vértices de um grafo e os caminhos da representação, de forma que um vértice VI do grafo G ele corresponde a um caminho que é desenhado sobre a grade. E 2 caminhos, eles vão se intersectar se somente se eles tiverem aresta no grafo G. Ou seja, se eles tiverem aresta no grafo G, então a intersecção dos 2 caminhos é diferente de vazia. A gente diz que uma representação é uma representação BKEPG quando todo caminho dessa representação tem no máximo K dobras, ou seja, K mudanças de direção. A título de exemplo, a gente tem aqui 3 representações desse grafo aqui da figura A, que é o grafo C3, a gente chamou ele de C3, né? Na letra D, a gente tem uma representação B2 EPG, porque todo caminho tem, no máximo, 2 dobras nessa representação. Na letra C, a gente tem uma representação, que é uma representação B1 EPG, isso é, todo caminho tem, no máximo, uma dobra. E na letra B, a gente tem uma representação B0 EPG, ou seja, todo caminho dessa representação tem, no máximo, 0 dobras. Outro tópico que vai ser importante para nós nesse trabalho é a propriedade Halley. A propriedade Halley, ela diz que uma coleção de conjuntos satisfaz a propriedade Halley quando cada subcoleção que é mutuamente intersectante possui um elemento comum. E a gente pode encontrar aplicações da propriedade Halley em diversas áreas na literatura, né? Aplicações, por exemplo, na ciência, teoria de código, semântica, biologia computacional, até no processo que é o Dourado, né, 2009. Para aquele mesmo conjunto de grafos e representações que foram anteriormente apresentadas, a gente pode dizer que a representação da letra D é uma representação que ela não é Halley, porque apesar desses 3 caminhos serem mutuamente intersectantes, não existe uma aresta comum aos 3 caminhos. Na letra C, também é uma representação que não é Halley, porque os 3 caminhos são mutuamente intersectantes, porém não existe uma aresta comum a eles. Por outro lado, aqui na letra B, a gente tem uma representação que é uma representação Halley. Por quê? Porque os 3 caminhos são mutuamente intersectantes e existe uma aresta comum a esses 3 caminhos, né? Grafos Halley B1 EPG foram estudados por Bornstein et al., e aqui a gente tem um resultado interessante para nós, que é esse resultado aqui do Golombek et al. 2009, que ele caracteriza como são as cliques nos grafos B1 EPG. O resultado de Golombek diz o seguinte: numa representação B1 EPG, toda clique K pode ser representada por uma edge click ou por uma claw click. Bem, esse grafo C3 aqui, que é uma clique, ele tem 2 representações, né? Evidente pelo enunciado aqui do Golombek, que essa representação aqui é uma representação por edge click, que é uma representação Halley, e essa representação aqui é uma representação por claw click, que é uma representação não Halley. Perceba que para eu verificar se dado representação B1 EPG é ou não é Halley, basta eu verificar se todas as cliques dessa representação são representadas por edge click. Ok?
explorando subclasses de REL B1EPG. Bem, o primeiro teorema que a gente enuncia é esse aqui. Seja G um grafo B1EPG, se G é S3 S3 duas linhas e C4 free, então G é um grafo REL B1EPG. A demonstração é da seguinte forma. Suponha que G é um grafo B1EPG e suponha que G é B1EPG, mas não é REL B1EPG. Se G não é REL B1EPG, então em toda representação de G existe pelo menos uma clique, que ela é representada como claw clique e não como edge clique. Tome essa claw clique em particular, dessa representação. Essa claw clique, então, vai ser representada aqui como na letra A. Ela vai ter que ser composta, no mínimo, pelos caminhos PV, PV', PU e PT. Percebam que por que o PT tem que existir? Porque se ele não existir, então eu posso deletar esse segmento vertical de PV e PV' e fazer essa interseção de forma horizontal entre PV e PV'. Dessa forma, eu transformo essa claw click numa edge click. Perceba que alguns caminhos aqui estão tracejados. Esses caminhos tracejados aqui, essa parte do caminho tracejado, ele representa uma aresta intersecção que pode ou não existir. Da mesma forma que nesse subgrafo induzido, tem uma aresta que está tracejado, ela indica uma adjacência que pode ou não existir entre dois vértices. Bem, dessa representação EPG aqui, a gente consegue recuperar esse subgrafo induzido, e desse subgrafo induzido a gente recupera esses 4 subgrafos aqui, S3, S3', S3 duas linhas e C4. Bem, percebam que existe um resultado na literatura de Bernard Riess que ele caracteriza os grafos, uma subfamília de grafos REL B1EPG, que são os bull-free. E a gente consegue perceber que esse resultado que a gente tem do teorema anterior, ele implica nesse lema 5 do Bernard Riess. Bem, isso encerra a demonstração. O próximo teorema que a gente tem diz o seguinte: se G é B1EPG diamante free, é um grafo B1EPG diamante free, então G é um grafo REL B1EPG. A demonstração é bem parecida. Suponha que G é B1EPG diamante free e não é REL, né? Então, vai existir em toda representação de G uma clique que é representada por claw click e não por edge click. Tome essa claw click. Essa claw click vai ter essa cara aqui e você vai perceber o quê? Que os caminhos formados aqui, ó, os vértices correspondentes aos caminhos PV, PV', PT e PU, aqui, ó, U, V, V' e T, formam um diamante. Se existirem essas arestas aqui, vão aparecer outros diamantes ainda. Então, a gente, em outras palavras, pode dizer o seguinte desse teorema, que se G é um grafo B1EPG diamante free, ele não possui estrutura para não ser REL. Obrigatoriamente, ele será um grafo REL. E, de posse desse teorema, a gente vai verificar o quê? Que existem alguns corolários, né, cuja consequência da identificação, né, da existência de uma representação B1EPG para eles, implica na existência de uma representação REL B1EPG. E os corolários são esses aqui. Se G é um grafo B1EPG bipartite, então G é um grafo REL B1EPG. Se G é um grafo bloco, cactus ou linha de bipartido, então G é um grafo REL B1EPG. Por resultado da literatura, a gente sabe que os grafos bloco, cactus e linha de bipartido, eles são grafos diamond free. E com um pouquinho de dificuldade, a gente consegue mostrar que tanto bloco, cactus como linha de bipartido também são grafos B1EPG. Alguns resultados parciais a gente encontra até na literatura também. E pelo teorema anterior, esse aqui, o que a gente sabe? Se G é B1EPG e diamond free, então G é REL B1EPG. Conclui esses 3 corolários. A respeito dos grafos bipartite, eu posso apresentar esse diagrama aqui, que é um diagrama de alguns grafos que foram estudados nesse trabalho, e a gente pode concluir o seguinte: percebam que todo grafo bipartite é um grafo REL. Por quê? Porque grafos bipartite são grafos triângulo free, né? E dessa forma, se ele não tem clique, então toda a representação de um grafo bipartite é REL. Ou seja, se eu pego um grafo B1EPG que é bipartite,
vai existir aqui, ó, um representa a classe do B1EPG. Vai existir uma parte desse diagrama que vai ser vazia e todo bipartite B1EPG vai ser, na verdade, Rel B1EPG. Mas, pela literatura, a gente conhece que existem grafos bipartite que não são B1EPG, então vai existir essa região aqui desse diagrama. Ok? Como trabalhos futuros, a gente propõe um estudo do relacionamento entre as classes de grafos B1EPG, VPT e EPT. A gente também quer explorar mais, né, outras classes de grafos Rel-EPG, e é um trabalho interessante que a gente propõe também caracterizar algumas classes Rel particulares, por exemplo. É um resultado que a gente conhece que os grafos B0EPG, essa classe coincide com a classe Rel B0EPG. Em particular, essa classe aqui corresponde aos grafos de intervalo. Porém, isso aqui só acontece para os grafos B0EPG. A gente consegue provar também que, na verdade, para todas as outras classes, por exemplo, Rel BK-EPG, a classe está contida, mas não é igual que a BK-EPG. Por exemplo, Rel B1-EPG está contido, mas não é igual a B1-EPG. Rel B2-EPG está contido, mas não é igual que B2-EPG. Em particular, qualquer classe Rel BK-EPG está contida, mas não é igual que a classe BK-EPG. Então, uma pergunta que instiga a gente é perguntar: quem são os grafos limites da classe? Quem é o conjunto de grafos que delimita, que diferencia a classe Rel B1-EPG da classe B1-EPG? Quem são os grafos que diferenciam a classe Rel B2-EPG para B2-EPG? Em particular, quem é o conjunto de grafos que diferencia a classe Rel BK-EPG da classe BK-EPG? Essas aí são as referências que vocês viram ao longo do trabalho, e eu só tenho a agradecer pela apresentação e desejo um bom evento a todos aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.